Olá, sejam muito bem-vindos a mais um GRCast. O empreendedorismo feminino está reinando aqui nessa nova temporada e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a doutora Roberta França, especialista em longevidade, geriatra, psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no GRCast e apresenta pra gente quem você é. Pois é, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de um tema que é muito caro para mim, né? Eu acho que eu sou uma apaixonada pelo envelhecimento, eu sou geriatra há mais de 20 anos e eu sempre acreditei na velhice como um processo absolutamente possível, né? E feliz, que não obrigatoriamente tem que estar atrelado à doença. A gente tem que começar a desmistificar essa ideia de que envelhecer é sinônimo de adoecer. A gente tem toda a possibilidade de envelhecer de uma forma boa, de uma forma saudável, não necessariamente sem nenhuma doença, mas com elas muito bem controladas, com você vivendo muito bem a sua vida, fazendo boas escolhas ao longo dela, né? Eu falo que envelhecer bem é uma escolha diária. Ninguém dorme com 20 anos e acorda com 70, né? Sim. Envelhecer é um processo. E nesse processo a pergunta é: o que você está fazendo para envelhecer bem? Né? Que tipo de velho você quer ser? Respondendo essa pergunta, a gente já começa a entender quais os caminhos que eu preciso trilhar para chegar lá na frente de uma forma positiva. Então, essa é a minha batalha diária. Fala pra gente um pouquinho sobre os seus projetos, sobre o seu negócio. Então, eu tenho um projeto social chamado Cantinho da Geriatria. Ele começou como uma página no Facebook, há 10 anos atrás, e onde eu resolvi falar um pouquinho de geriatria, porque geriatria é uma coisa que poucas pessoas entendiam. Até hoje as pessoas têm essa ideia de que o geriatra é aquele médico que você vai quando não tem mais jeito, quando você não já foi em todos os médicos, ninguém dá jeito, então agora eu vou no geriatra. As pessoas não entendem o geriatra como um caminho de um envelhecimento saudável. Então, a nossa grande busca na geriatria é o tratamento preventivo. Então, o que a gente mais quer é que o paciente venha mais novo, com seus 50 anos, para a gente fazer um processo de envelhecimento saudável. E não esperar ficar tudo ruim para a gente depois ter que dar um jeitinho de alguma forma, né? Então, eu comecei a fazer isso para falar para as pessoas sobre geriatria. E eu não sabia que as pessoas iam se interessar. E, de repente, as pessoas se interessaram muito. E a página foi crescendo. Que legal. Ali nas redes sociais, e eu resolvi tirar o cantinho, então, da rede social e fazê-lo presencialmente. Então, eu passei a fazer eventos, né? E a gente tem aí o projeto de educação continuada, é o que eu faço todos os dias nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Todos os dias eu publico um artigo ou um vídeo sobre algum processo dentro do envelhecimento, né, para levar esse conteúdo para as pessoas, um conteúdo científico, um conteúdo correto, coerente, né, nada de fake news. A gente está sempre ali buscando trazer o melhor entendimento e eu tento sempre pegar essa leitura da medicina, que às vezes é tão complicada, e transformar ela numa fala simples, porque eu acho que a gente tem que descomplicar a medicina. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o que elas têm. E não tenha medo também, né? E a gente faz isso na rede social. Aí eu tenho a caminhada, que a gente faz todo ano, que é o hashtag pelo direito de bem envelhecer. Que legal. Então, a gente caminha e, normalmente, a gente reúne 1.000 idosos em Copacabana todo ano. E é muito bacana, porque todo mundo pode participar. Todo mundo pode caminhar, seja de bengala, seja de andador, seja na cadeira de roda. Então, o objetivo não é uma competição, mas é justamente a superação. É você caminhar, é você conseguir, apesar de, né? Apesar de tantos obstáculos que a gente tem. E nós temos os bailes, que são as memórias afetivas através da musicalidade, né? Porque a música, a gente sabe que a música, ela é altamente curativa. E quando a gente pensa até mesmo num quadro demencial, como a gente falou aqui nos bastidores, a música é a única memória que o Alzheimer, por exemplo, não apaga. É muito louco isso, né? A música, ela é muito incrível. Então, eu gosto muito de trabalhar a musicalidade com eles. Então, eu faço os bailes e faço as festas sempre com essas músicas muito atreladas à rotina deles, à vivência deles, né? Que a gente traz aí Calbi Peixoto, a gente traz Nana Caymmi, a gente vai buscando essas memórias afetivas e é
incrível, né? Eles dançam e os filhos normalmente brincam, né? Impressionante, né, doutora Roberta? Que nesses bailes ninguém tem artrose, artrite, ninguém sente dor, ninguém reclama, né? A gente fez, o ano passado, o último, a gente fez um baile, um arraiá, e eu cantei uma quadrilha, assim, improvisada. Você tem que ver, eram 400 idosos dançando quadrilha. Que coisa linda. De uma forma, assim, incrível. Teve até direito a noivo e noiva, né? 2 pacientes meus foram com a roupa que casaram. Olha que loucura. Olha, isso. Que legal. Muito bacana. Então, é isso. É a gente trazer para as pessoas essa ideia que o envelhecimento pode ser cheio de autonomia, cheio de possibilidades, cheio de novas possibilidades, de sonhos, de projetos, de realizações, né? Porque tá todo mundo vivendo 100 anos. A gente acabou essa história de que a gente vai morrer com 50, 60. Então, essa história de aposentadoria com 70 anos fechou a porta... Tá caindo, né? Não existe Graças mais, a Deus. né? Não existe mais. Então, assim, a gente vai viver 100 anos. Os estudos todos mostram que se a gente não morrer por acidente de trânsito ou violência urbana, todos nós vamos viver 100 anos daqui para frente. Meu Deus, eu fiquei toda arrepiada agora. Portanto... Isso aumentou. Era o quê? 70, 80? Desculpa. Hoje, a nossa idade média no Brasil já é 76 anos. Tá? Então, assim, a nossa expectativa de vida hoje no Brasil já é bastante alta em relação a 50 anos atrás. A gente está falando de 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Então, a gente está falando de um intervalo muito curto. Nós envelhecemos mais rápido do que a Europa. A gente envelheceu em 50 anos o que a Europa levou 500 para envelhecer. Por quê, doutora? Porque, só que tem um pequeno detalhe, né? Eles enriqueceram antes e envelheceram depois. A gente nem enriqueceu e envelheceu, então a gente vai ter que dar um jeito de acertar essa conta. Mas é porque nós passamos a ter a dinâmica, né, da saúde, ela vem mudando muito. Então, primeira coisa, gostem as pessoas ou não, vacina salva vida. Então, depois que passou a ter vacina, crianças deixaram de morrer. Se a criança deixa de morrer, ela se torna um adulto e ela vai se tornar um idoso. Então, quantas doenças deixaram de existir? Nós tínhamos muitas doenças que matavam as crianças no primeiro ano de vida. Então, a mortalidade infantil era uma coisa extraordinária, era uma coisa gigantesca. Com o advento das vacinas de sarampo, de coqueluche, de febre amarela, né? De tantas doenças febre amarela, que matavam muitas as crianças. Né? A paralisia infantil, a própria rubéola. Né? Então, assim, tivemos várias doenças, inclusive, que foram desaparecendo ao longo desse processo. Né? Então, a gente vai fazendo com que a gente tenha muito mais crianças e adultos mais saudáveis porque foram vacinados e não tiveram essa quantidade, esse volume de doença. Então, a tendência é a gente crescer e envelhecer. Na idade adulta, também vieram as vacinas. Quantos vírus a gente teve e a gente conseguiu, através da vacina, também minimizar? A própria Covid só parou de morrer quando a vacina chegou. Verdade. Não teve jeito. Enquanto não começou a vacinar, as pessoas não pararam de morrer. Então, nós temos que perceber que essas mudanças, essas novas formas, por exemplo, tuberculose. Tuberculose matava multidões. Ninguém morre mais de tuberculose hoje, a não ser situações assim muito específicas e dramáticas. Por quê? Porque a tuberculose passou a ser uma doença que a gente tem total controle e total capacidade de cuidar. Então, são doenças que matavam muito e que agora não matam mais. Hoje em dia, a maioria das pessoas nem sabe o que é uma hanseníase, por exemplo. Né? Então, são doenças que foram, né, se diluindo através da história por conta de tratamentos, por conta de vacinas e por conta de tudo isso. E então, esse caminho da ciência foi fazendo com que a gente tivesse cada vez mais capacidade de tratar. Então, a pessoa não mais morre. Ela tem uma doença, ela se trata ou ela se mantém estável dentro da sua doença e não morre. Então, a longevidade vai se estendendo cada vez mais. Então, se não for por acidente ou por violência urbana, a nossa tendência é viver 100 anos. Essa é a estatística. Se a gente não morrer até 70 aí... Não, a nossa expectativa de vida hoje no Brasil é em torno de 76 anos. 76 anos, tá? Então, a gente já estendeu muito, porque a nossa expectativa era menos de 60.
Então, uma mulher de 60 anos a 50 anos atrás era uma mulher extremamente idosa. Você não conhecia muitas pessoas com 60, 65 anos. Hoje, uma pessoa de 80 anos parece que tem 60. É verdade. Né? Se você for parar para pensar, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem era a avó Benta? A avó Benta é aquela avózinha que ficava numa cadeira de balanço, com um coque na cabeça e um vestidinho amarrado do lado. A avó Benta tinha 60 anos. Caramba. Que mulher hoje, com 60 anos, que tem aquela fisionomia? Para você ter aquela carinha da avó Benta, você tem que ter 90. É verdade. Então, a nossa realidade, no intervalo muito curto de tempo, mudou muito. Então, a gente vai ter que refletir e repensar sobre isso. Aposentadoria, né? Parar de trabalhar, parar tudo antes de completar ciclos, eu acho que não vai ser mais uma boa ideia. Falando sobre isso agora, nós temos muitos clientes que têm 75 anos, que têm 70 anos, temos clientes que realmente não querem parar. Nosso negócio principal é escritório de contabilidade, então nós temos alguns empreendedores mão na massa, Sim. que vão para a loja com 80 anos e eles falam, se eu parar, eu morro. Com toda certeza. Já tem outros que não, que acreditam que quando a gente está fazendo declaração de imposto de renda, não, eu com 70 vou parar, porque senão eu vou morrer, porque senão eu vou... É engraçado isso, são dois públicos, né? Eu acho que são... Depende do que ele está falando que vai morrer, porque eu acho que são coisas importantes. Eu acho que chega num determinado ponto que você precisa refletir o que está valendo a pena. Né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira trabalhando e a gente esquece também de valorizar as outras coisas da vida. A vida não pode ser só trabalhar. Eu acho que essa geração de quem tem 40 anos para agora já começa a ter uma visão muito melhor desse processo do trabalho, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje um olhar para o meu trabalho, apesar de ser um trabalho muito intenso, eu tenho muita consciência da minha necessidade de parar, da minha necessidade de descansar, né? De se alimentar de no me alimentar horário. no horário, de parar para fazer uma atividade física, de ter o meu tempo de sono, de não permitir que o outro imponha para mim os horários dele, a velocidade dele. Porque Muito imagina, bom. eu como geriatra e psiquiatra, se eu for deixar, eu tenho que ficar 24 horas por dia, 365 dias no ano, à disposição das pessoas. Verdade. E as pessoas realmente acham isso, né? Então, esse limite, quem tem que dar sou eu. Porque senão o seu telefone vai tocar 1 da manhã, 2, 3, Verdade. 4, 5, 7, porque as pessoas não têm mais esse olhar, né? Porque assim, com o telefone, com o WhatsApp, eu posso te mandar a qualquer hora. Sim. Né? E o outro é que lute. Então, a gente também precisa colocar esses limites. Por outro lado, a gente tem uma ideia meio romantizada da aposentadoria. Sim. Porque quando a gente está trabalhando, a gente que trabalha todo dia, você fala assim, não vejo a hora de me aposentar. Ai, meu Deus, no dia que me aposentar, nunca mais eu quero fazer nada. Isso dura 30 dias. Depois de 30 Sim. dias, você já está assim, ai, meu Deus. Então, tem que voltar? Já molhou as plantas. Você já molhou as plantas, você já fez, você já viajou, você já foi, já voltou. Já arrumou tua casa, você já encontrou com todos os amigos, você já está começando a ficar ansioso. Sim. Porque chega uma hora que o tempo é tempo demais. E esse é o grande viés. Porque quando a gente está trabalhando, a gente sempre está pensando na aposentadoria como férias que você não tem. Verdade. Só que as férias, quando depois de um tempinho, você está de férias. 28 dias você já está assim, nossa. Acabou, já Né? chega. Já tá bom, né? Tá na hora de voltar. Por quê? Porque a gente passou aquele movimento imediato de uau, graças a Deus não tô fazendo nada, para aquele negócio, nossa, que saco, já fiz, não tem mais nada para fazer. Então, precisa ter esse olhar. E por isso que é tão comum as pessoas, depois que se aposentam, deprimirem nos 6 primeiros meses pós-aposentadoria. Porque depois que passa aquele furor maravilhoso de não tenho nada para fazer, não tenho hora para nada, não devo nada para ninguém, você começa a contar que você tem tempo demais. Para fazer o quê? E agora, você não vai morrer. Você vai viver 100 anos. Então, se aposenta com 60, você tem mais 40 anos pela frente. Se aposenta com 50, você tem 50 anos pela frente. Então, a dinâmica mudou.
Por isso que é Que importante maravilhoso. você ter que se olhar para aquilo que realmente você quer. E, de repente, é uma questão de desacelerar. Eu faço muito isso com os meus pacientes, né? Você está dando aula quantas vezes por semana? 5. Passa a dar 3. Diminui a carga. Você não precisa mais desse tamanho de carga. Sim. Desacelera a carga. Você vai ver que você vai ter tempo para fazer as suas coisas e passa a ser uma rotina mais prazerosa, mas não passa a ser aquela coisa de não tenho mais nada para fazer. Porque daqui a 3, 4 meses, começa a dar uma sensação esquisita. E você tem muito tempo pela frente. Então, são coisas que a gente precisa conversar. Doutora, hoje eu fiquei muito feliz de saber que eu vou viver 100 anos. Eu não sabia que a minha expectativa hoje estava 100, porque nas minhas orações eu peço para pelo menos viver isso. Eu tenho 40 anos, eu tenho 2 filhas, eu já fui mãe um pouquinho mais tarde, porque eu queria me formar, construir minha vida. Então, eu tenho uma de 2 aninhos. Fiz, né, essa aventura de ser mãe aos 38 e tenho uma de 6 anos. Então, eu sempre falo, Deus, eu quero viver pelo menos uns 85 anos, porque aí dá tempo de eu criar minhas filhas e tudo mais. E eu achava que era muito. Então, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu bebo uns 4, 5 litros de água. Eu tenho uma dificuldade para dormir. Eu tenho que te falar isso, porque eu sou aquela empreendedora que tô sempre ligada e eu tenho muitas ideias à noite. Eu não sei o que acontece comigo. Eu queria até te perguntar por que eu sou tão criativa à noite? Por que à noite, ao invés de eu dormir, eu tô querendo produzir? Eu tenho as melhores ideias de conteúdo, eu tenho as melhores estratégias quando eu deito na minha cama. E eu falo, não, eu não quero pensar sobre isso agora. Eu tenho que ficar lutando contra o meu pensamento, meditar, tomar chá, fazer um processo. E eu nem fico, não fico mexendo em nada, mas é desligar, né, para poder respeitar o meu sono. Mas eu acredito que eu estou cumprindo ali vou no endócrino, faço o meu check-up todo ano. Então, o que uma pessoa precisa fazer hoje para viver 100 anos? Sorrir mais? A encontrar o equilíbrio, o caminho da felicidade entre trabalhar por um propósito. Eu creio que trabalhar por um propósito, como hoje, graças a Deus, eu encontrei o meu, deve ser algo que é um caminho para a felicidade. Mas o que a pessoa tem que fazer, doutora? Qual é o passo a passo para viver 100 anos? Se você pudesse resumir, olha, quer viver 100 anos? Faça isso, isso, isso. Se coloque nesses lugares, faça isso aqui. Tem esse roteiro? Não tem receita de bolo, né? Porque nós somos seres individuais. Sim. Então, cada um tem o seu caminho. Sim. Mas existem estudos, não sei se vocês já ouviram falar, existem hoje no mundo uns lugares que nós chamamos de blue zones, que são as áreas azuis do mundo, né? Sim. E o que é comum nessas áreas? Elas existem em lugares completamente distintos um do outro, então não é uma coisa atrelada à Europa, à América Central, à América do Sul, à Oceania. Não, ela tem na Oceania, tem na América do Sul, tem na América Central e tem na Europa. Então, são pequenos vilarejos ou cidades ou pequenos lugares. Tem documentários que falam. Tem um documentário já sobre isso. E esses lugares, eles passaram a chamar a atenção porque a grande maioria, né, dos seus moradores são pessoas centenárias. E não são pessoas centenárias onde nós olhamos a questão idade cronológica, desculpa. Mas elas têm 100 anos cronologicamente, mas funcionalmente elas parecem ter 50, 60 anos. Então, são pessoas que vivem 100 anos com extrema qualidade de vida e com extrema saúde, que é também o grande movimento que a gente busca na longevidade, né? Não adianta você ter 100 anos, você tem que ter 100 anos com qualidade de vida. Sim. A gente não quer que você tenha muitos anos, a gente quer que você tenha qualidade de vida com esses muitos anos que você está conquistando. E nesses lugares, como eles começaram a chamar muita atenção dos cientistas, a gente começou a tentar mapear e entender o que acontece nesses lugares, né? E algumas coisas são extremamente iguais para todas esses locais, independentes de serem pessoas brancas, negras, pardas, independente de ser homem ou mulher, independente da etnia. Então, não tem a ver com isso, tem a ver com o que é feito nesses lugares, o que essas pessoas fazem. Primeiro, não existe uma pessoa obesa nesses lugares.
E aqui uma coisa importante, nós não estamos falando de gordofobia, nós estamos falando de uma condição clínica fundamental, que a obesidade, ela é uma doença e uma das doenças mais complexas que nós temos, porque a obesidade, ela é um agravamento, né, do seu corpo. Todo o seu corpo inflama. Você tem uma inflamação crônica nas 24 horas do dia. Então, a obesidade, ela leva à hipertensão, ela leva ao diabetes, ela vai levar a uma série de comorbidades, única e exclusivamente pelo excesso de peso. Então, nenhum desses lugares você vai encontrar pessoas acima do peso. Todos têm um peso corporal compatível com o seu tamanho. Uau! Certo? Todos, sem exceção, praticam atividade física regular. Todo mundo se exercita. As pessoas têm o hábito de caminhar muito. As pessoas fazem os seus trajetos normalmente a pé. Eles fazem atividade física. A grande maioria tem práticas como Tai Chi Chuan. Eles fazem atividade física com muita regularidade. Todas essas áreas têm uma alimentação extremamente saudável, pouquíssimo industrializado e muitas coisas naturais. Então, eles abrem pouquíssimo pacote, eles cozinham muito, eles comem muita coisa que eles mesmo produzem, que eles fazem. Então, você não compra o enlatado, você não compra o empacotado, você não come o salgadinho, você vai comer o legume, a verdura, a fruta, a carne, o frango. Então, a alimentação é uma alimentação muito mais saudável. Com isso, eu tenho muito menos conservante, muito menos, né, agrotóxicos naquilo tudo ali, que a gente sabe que vai promover também uma inflamação. Uma coisa importantíssima em todos esses lugares, espiritualidade. Todos eles, sem exceção. Não tem a ver com religiosidade. Não é uma questão de religião. É uma questão de espiritualidade. De você ter uma conexão com algo que você acredita. Algo que seja importante para você. Essa conexão, esse acreditar que tem algo acima de você, maior que você, onde você gera essa conexão independente do nome que você dá para esse Deus. Independente do formato. Independente do nome que você dá para Deus, isso gera uma resiliência muito profunda nas pessoas. Resiliência. A espiritualidade, ela gera resiliência. E a resiliência, ela gera felicidade. Uau. Porque pessoas com resiliência são pessoas que têm um entendimento mais amoroso da vida. Não só para o outro, mas para si mesmo. Que é uma coisa muito importante. Pega, né? essa, Fefê. Esse corte dela ficou extraordinário. Nossa, que maravilhoso. Então, isso é muito importante. E senso de comunidade. Todos esses lugares, as pessoas são comunitárias. A gente tem que entender que nós somos seres sociais. Ninguém nasceu para viver sozinho. Então, a gente sabe hoje, tem estudos no mundo inteiro mostrando que a solidão é um dos maiores fatores de depressão e ansiedade na terceira idade. A solidão, ela adoece. Então, vivermos em sociedade, estarmos num ambiente acolhedor, onde você se sente participante, onde você se sente pertencente, é algo fundamental. Então, você veja que em momento algum nós falamos de nada muito atrelado ao financeiro, a coisas que eu preciso comprar, né? Mas há coisas que nós precisamos construir enquanto seres humanos. E que nós então, temos eu acho disponível. que é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu acho que a gente está fazendo o caminho errado. Então, a gente precisa começar a refletir que escolhas são essas que nós estamos fazendo. E quando eu vi uma série dessa, eles falaram muito também sobre sorrir. Eu vi, inclusive, uma senhora centenária e ela falou que o segredo dela, quando alguém perguntou para ela, era sorrir. O segredo da felicidade dela, dos 100 anos, era sorrir para a vida. Entender que existem dias difíceis, mas que nada disso é capaz de tirar o sorriso dela. E eles plantam, e eles fazem muitas coisas, trabalhos manuais, né? E cozinham, e fazem muitas receitas, a alimentação é muito rica. Só que tudo isso está disponível, como você falou. Então, eu posso caminhar, eu não preciso pagar nada por isso. Eu posso plantar e comer aquilo que eu
que eu plantei, né? Eu posso rir, conversar, me relacionar, e isso também não precisa ser num lugar que eu preciso pagar para isso. Então, o segredo da longevidade é o que está disponível. É de graça. E nós estamos, muitas vezes, invertendo essa lógica. Verdade. Né? Nós estamos numa era de muita inteligência artificial Sim. e pouca realidade emocional. Então, nós cada vez mais, é muito bacana, Facebook, Instagram, WhatsApp, é tudo maravilhoso. Gerou muitas coisas boas, inclusive para a própria ciência. Então, hoje a gente não precisa levar 3 meses para ler um artigo que o colega escreveu lá na China. A gente lê daqui a 2 horas. Então, claro, tudo isso, né, na contabilidade, antes se fazia tudo manual, agora já tem tem sistema para tudo. Sistema para tudo, já tudo se resolve, é tudo muito mais simples, não tenha dúvida. Mas a gente está levando isso para um lugar onde nós estamos gerando protocolos para tudo, inclusive para os seres humanos. Nós estamos criando processos para tudo, inclusive para os sentimentos humanos. A gente começa a ter uma necessidade. Hoje todo mundo quer ter diagnóstico psiquiátrico, né? Então, assim, é importante que é quase uma placa de boas-vindas, se você falar que você é TDAH, se você falar que é autista, se você falar... Então, as pessoas precisam de diagnósticos e a gente está esquecendo do ser humano, né? Então, assim, eu procuro fazer hoje... Eu falo muito da psiquiatria positiva e da medicina baseada mais em amor do que evidência, porque eu acho que, às vezes, a gente está muito preocupado com o diagnóstico, está muito preocupado com o exame, está muito preocupado com o papel e pouquíssimo preocupado com o que a pessoa que está na sua frente tem para te dizer. Então, a gente está precisando rever um pouquinho e, às vezes, sair um pouco desse lugar de muita inteligência artificial, de muito maquinário e trazer um pouco mais para a nossa essência, que é a essência da comunidade. Perfeito. Maravilhoso, muito bom. Doutora, para quem quiser encontrar o seu trabalho, aonde é a sua caminhada em Copacabana, mas e o mês? Você não falou, quando acontece essa caminhada? Então, normalmente a gente faz em outubro, que é Perfeito. o mês do idoso, né? Dia 1º de outubro legal. é o Dia Mundial do Idoso. Esse ano a gente vai ter que mexer, porque é eleição, então quando tem eleição a gente não pode fazer nenhum evento, né? Nesse período, então a gente está vendo com a prefeitura ainda, né? Normalmente, todos os eventos são publicados lá no Cantinho da Geriatria, tanto no Facebook quanto no Instagram, chama Cantinho da Geriatria. Vou deixar o link. E ali a gente vai publicando todos os dias essas orientações, esse programa de educação continuada. Hoje eu estava falando justamente sobre caminhos do envelhecimento saudável. Todos os dias a gente questiona alguma coisa, a gente pergunta e traz alguma coisa para reflexão, que eu acho muito importante, né? A gente não tem que dar nada pronto para ninguém. Sim. A gente convida a essa reflexão. E aí cada um vai ter no seu tempo esse movimento. E quando os eventos acontecem, a gente sempre informa para poder fazer as inscrições. As inscrições são sempre gratuitas, sempre para 50 a mais. Tem que começar a envelhecer para frequentar o Cantinho da Geriatria. Ah, então tá bom. Então é a partir de 50 anos que a gente pode te procurar, começar a fazer esse planejamento. Então, achei muito legal isso. Um planejamento sustentável desse envelhecimento. E aí a gente leva toda a nossa rotina para você, como que a gente faz, e você vai fazendo o planejamento, ajustando a rotina. Você faz acompanhamento também em relação a check-up, a exame, tudo isso. Você se torna realmente a médica oficial a partir dos 50 anos nesse planejamento. Sim. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. A gente tenta, e é o que eu falo para todos os meus pacientes. Essa aqui é a minha proposta para você. É a proposta. É o máximo que eu posso fazer por você. Porque o resto é com você. A sua responsabilidade. Eu falo que a coisa mais importante da gente tomar consciência é ter o direito de escolha. Então, quando você toma consciência, a partir daquilo ali, a escolha é sua. E você não pode atribuir ela a ninguém. Você não pode responsabilizar ninguém. As escolhas são nossas. E às vezes é difícil a gente se haver com isso, né? Mas a consciência traz isso. A partir dali, o que eu escolho? Qual velho? Como é que é o velho que eu quero ser?
né? Então, a partir daí, você vai traçar aquele caminho que eu vou estar junto com você, mas sempre sabendo que a responsabilidade é sua, porque a saúde é sua, o processo é seu, e só você vai poder fazer por você. Né? Não tem como. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já quero, eu amei isso. Eu vou inclusive falar com a minha mãe. A minha mãe tem 65 anos e ela vai no nutricionista, ela fica indo em médicos assim espalhados, mas ela não tem um médico, uma médica para chamar de sua. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente ter um médico, aquele que conhece toda a nossa história, que nos acompanha todos os anos, naquele período ali de 6 em 6 meses. Doutora, muito obrigada. Parabéns pelo seu projeto. Então, esse ano tem caminhada, mas não vai ser em outubro, por causa da eleição, mas vai acontecer. Acredito que sim, a gente está aguardando a prefeitura nos posicionar a data, que teria que ser em setembro, a gente vai ter que adiantar. E como é mês de eleição, é bem corrido, né? Mas a gente está na esperança de que vai estar tudo certinho. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os seus links para as pessoas começarem a te seguir e acompanharem o seu trabalho diário, né? Sim, diário. Praticamente. Parabéns por isso. Muito obrigada. Imagina. E parabéns.